questão dos 25%, em que o povo de Israel era fiel. Inclusive, a Ellen White ela chega a dar uma ênfase nisso, né? Que eles devolviam 1/4 da renda que eles tinham. O que seria exatamente esses 25%? O que estava incluído nesses 25%, ou nesse 1/4? Ela está corretíssima, viu? Ela não apresenta o cálculo disso, mas ela está corretíssima, porque se você for, ela diz assim, para fins religiosos. Porque se você botar além dos fins religiosos, dá muito mais que isso. Porque você tinha, para fins religiosos, você tinha o dízimo do sacerdote, que é o de Levítico 27:30, Números 18:21. Esse era só para todo o dízimo eu dei para os levitas, todo, não é uma parte, é todo o dízimo eu dei para os levitas. E a Bíblia diz, Malaquias 3:10, todo o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, não é uma parte, um pedaço, nem um pouquinho, é todo. Então aí não tem negociação. Todo o dízimo é dos levitas e todo o dízimo é sendo na casa do tesouro. Então essa parte ia para os levitas. Era 10% religioso. 10% Abraão deu todo ele para Melquisedeque. Ponto final, não tem acordo. E deu de tudo, não foi só de produto da terra. Melquisedeque recebeu o dízimo de todos os despojos. O despojo ali tinha duas coisas. Tinha o recuxe, que é a riqueza, e dentro da riqueza tinha o oquel, que são duas palavras hebraicas distintas. O recuxe é riqueza, bens móveis e imóveis, bens materiais, ouro, prata, dinheiro, qualquer coisa. Mas o oquel é a comida, é cereal, é fruta, é tudo coisa. Entendeu? Tudo que se come. Mantimentos. A Bíblia diz, quando você lê lá Gênesis 13:14, que eles levaram de Sodoma e de Ló as riquezas e os bens e os mantimentos. E Abraão recuperou os bens e os mantimentos. Mas a Bíblia diz que Abraão não deu o dízimo só dos mantimentos, do produto da terra e dos animais. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de todo o recuxe. Então, o dízimo é de tudo. É que as pessoas querem dizer que é só da terra e pega só o exemplo de Israel. É claro, se eu quiser dizer que Deus, o nome de Deus não tem valor nenhum, eu pego o livro de Esté, ou pego o livro de Cantares. Ó, aqui, ó, o nome de Deus não tem valor. Então, as pessoas, por infantilidade, por falta de preparo, por falta de escolaridade, às vezes, não sabem. E usam esse tipo de argumento, eu digo até ingênuo, né? Alguns são sinceros, mas são ingênuos. Então, o que a gente percebe é que o dízimo era 10%. Pronto. Lá se foi. Mas tinha agora um outro dízimo, que é de Deuteronômio capítulo 14, e do capítulo 16, e do capítulo 14, 12, 14 e 26. As passagens exatas eu vou dar para você aqui agora, se alguém quiser anotar. Deuteronômio capítulo 12, verso 17 a 21, você percebe que esse dízimo não ia para a casa do tesouro, não era dado nem todo, nem parte ao levita. O levita, aqui ele é mencionado, o adorador pegava esse dízimo e levava para fazer um banquete, uma festa lá na peregrinação que ele ia ao templo. Ele não entregava ao levita, ele não botava na casa do tesouro, ele usava esse dízimo. Tem o nome de dízimo, mas não é o mesmo dízimo. Não é o mesmo dízimo porque surgiu só quando Israel foi estabelecido, o outro já existia. Não é o mesmo dízimo porque ele não é do levita, ele fica com o adorador. Não é o mesmo dízimo porque ele não é entregue na casa do tesouro, ele é gasto pelo adorador. Então, aqui, Deuteronômio 12, 17 a 21. Outra passagem que fala desse dízimo é no capítulo 14, 22, até o 15, verso 2. Que você tem aí a sequência de 7 anos em que ele tirava esse dízimo. Só que a cada 3 anos, a cada terceiro ano do ciclo da semana de 7 anos que eles começaram a praticar quando entraram em Canaã, a cada 3 anos, ele nem levava para lá para fazer a peregrinação, fazer um banquete lá onde estava o santuário. Ele nem levava, ficava na casa deles. Quer dizer, ele nem dava para o sacerdote, nem levava para a casa do tesouro. O outro tinha que levar todo. Esse ele não levava. Nem uma parte, nem o todo, nada. Ficava com ele dentro de casa, na porta da casa dele, ele fazia um banquete e convidava quem não tinha terras. Aí era o estrangeiro, que nem era israelita, o pobre, a viúva e o levita, que também não tinha terras. Mas ele não dava para o levita, não. O levita comia o banquete ali com eles. Aí ele pegava e sim presenteava
o que sobrava daquele banquete, ele presenteava aqueles que tiveram ali presentes, que era uma prática comum entre os povos orientais. Acabou. E no verso 26, você tem esse mesmo dízimo sendo mencionado no verso 12, certo? A 14, onde mostra claramente que esse dízimo tinha um uso especial a cada terceiro ano, tá certo? E era distribuído com quem não tinha terras. E no verso 14 diz ainda, eu não comi o dízimo no meu luto, porque o dízimo tinha que ser comido com uma comemoração, um festejo. Totalmente diferente, mas era uma finalidade religiosa. Ele usava aquele dízimo para peregrinação, ok? E para fazer caridade dentro da lei religiosa de Israel. Então, só aí dá 20%. Olha, ele vai chegando perto, né? Agora falta os 5%. Faltou 5%. Note que não entra aqui o dízimo do rei, que é de 1 Samuel, capítulo 8, verso 15, 16, 17, 18, em diante. Tá lá. Se você botar, já pula para 30%. Mas esse não entra, porque não é para fins religiosos. Ela fala lá para fins religiosos. Isso, então exatamente. Você tem 20%. Agora você tinha as ofertas voluntárias, que ninguém poderia comparecer diante de Deus de mãos vazias. Diz o livro de Êxodo. Você tinha que dar oferta pelo nascimento de uma criança, você tinha que dar oferta por purificação de doença, você tinha que dar oferta por alguém assumir alguma função religiosa, você tinha que dar oferta pacífica, você tinha que dar oferta de gratidão, você tinha que dar tantas ofertas, são mais de 22 palavras para oferta. Então, essas ofertas todas, quando montava, preenchia 5% ou muito mais do que 5%. Você está me entendendo? Você tinha que dar as primícias do campo. Então, você tirava as primícias, depois das primícias, você tirava o dízimo. Veja bem, os primeiros frutos. Então, dava bem mais do que 5%, entendeu? Cada pessoa, como eu mencionei, que tinha mais de 20 anos, cada homem na sua família dava uma moeda de prata. Quando você juntava isso, por isso que nós dizemos que passava de 25%. Então, porque ela diz lá, ela tem dois textos, ela tem um que diz que era um quarto, no outro texto ela diz que era um terço. É porque, dependendo da situação, a pessoa podia dispor de um quarto a um terço das suas rendas, por causa dessas ofertas que incidiam, às vezes, sobre homens, não incidia sobre mulheres, incidia sobre pessoas de um certo, que eram agricultores, mas não incidia sobre outros que eram profissionais liberais, entendeu? O agricultor ele tinha que dar o dízimo, tinha que dar o segundo dízimo, tinha que dar as ofertas obrigatórias todas, ainda tinha que dar as primícias. Já o camarada que era um profissional, um pedreiro, um carpinteiro, ele não dava primícias, porque ele não tinha produto do campo para tirar primícias. Entendeu? Então, nós dizemos o seguinte, que isso nos ensina uma lição espiritual para hoje. Uma lição espiritual para hoje. Se você devolve o dízimo, que é 10%, e se você tirar aqueles 10% que era, digamos, para finalidade de caridade, era o próprio adorador que usava, não dava para o santuário, tudo bem, fica para ele. Então, a sua oferta voluntária teria que ficar entre 5% a 10% ou mais. Porque quando você tira as primícias, as ofertas voluntárias, as obrigatórias, que Deus dizia que tinha que comparecer com oferta voluntária diante dele, nunca ir de mãos vazias, etc., uma oferta deveria girar em torno de 5%, 10%. Por isso que Ellen White tem uma citação dela, que eu botei no meu livro, que ela diz assim, é uma pena que entre o povo de Deus, muitos não dão nem 1/20. 1/20 é 5%. Então, assim, eu acho que vai muito da generosidade da pessoa, né? Porque as ofertas que subsistem hoje são a obrigatória, é o dízimo, porque é antes dos levitas, e pertence a Jesus e ao seu ministério para sempre. E a outra, porque hoje o ministério precisa muito mais do que dízimo, né? E a outra é a oferta voluntária, que você complementa. Você sabe que o ministério precisa muito mais do que dízimo, então você devolve o dízimo para manter o ministro, e você chega, se você tem condições, eu acho que dízimo é pouco, então tudo bem, dê 20% de oferta, 30%, você é livre para fazer à vontade. Que aí você não fica só na palavra, você prova com atos que você acredita que dízimo é pouco, que deve dar mais. Não fica, tem gente assim, eu não devolvo dízimo porque acho que dízimo é pouco, mas aí ele não devolve nada. Ou devolve menos do que o dízimo. Ele não quer o dízimo, é que o dízimo atrela a um percentual, entendeu? O cara fica amarrado ali. As pessoas não gostam disso. Um tempo atrás, uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, eu quero devolver 20% de dízimo. Aí eu orientei ela exatamente dessa forma. Orientei ela, olha, irmã, o que Deus lhe pede como dízimo é 10%. Então você devolve os 10% de dízimo, e se você achar
que é pouco, você então devolve mais 10% de oferta. Ela, obrigado, ok. Agora, pastor Demóstenes. Antes de você partir para outra pergunta, guarde essa que você está dizendo aí, que agora eu que tenho uma pergunta para fazer, para eu mesmo responder. É o seguinte, ora, se vai tudo para o mesmo caixa da igreja, para que essa história de oferta? Não é bom lá dar 20% e tudo bem, está tudo certo?